Amanheceu o dia, está tão lindo, eu vou adorar a Deus. Posso ouvir os pássaros cantando, adorando a Deus. A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como vocês estão, crianças? Vamos começar nossa aula orando e agradecendo ao nosso Deus, amém? Fechem os olhinhos, vamos estar orando. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esta aula, Pai. Obrigado, Senhor, pela vida de cada criança, Senhor. Visita cada lar neste momento, visita cada criança, cobre cada criança com teu sangue precioso, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Que não vim a este mundo pra adorar outro rei. Os leões estão rugindo sem parar. Meu louvor incomodou a todos que são contra ti, ó Jeová. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Ele me livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobre com suas penas e debaixo de suas asas estarei seguro. Eu não temo espanto noturno, nem seta que voe de dia, que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Não importa quantos caiam do meu lado, direita, esquerda, eu
Voltamos. Hoje eu quero contar a história, né, de um jovem chamado Daniel, né, que se encontra lá em Daniel, capítulo 6, né. Daniel era um jovem e ele foi tirado, né, de Jerusalém e foi levado para a Babilônia. E chegando na Babilônia, existia um rei, e esse rei se chamava Dário. E esse rei convocou alguns homens, né? E desses homens, ele pegou 3 homens para ser presidente, para trabalhar para ele, né? Para cuidar do rei, fazer tudo, né, para o rei. E desses 3 homens, Daniel foi convocado também. E Daniel também era um presidente, né? Só que Daniel, ele era diferente dos outros 2. Daniel, ele fazia tudo com muita fidelidade ao Senhor, né? Ele adorava a Deus, ele fazia tudo com êxito, tudo bem feito. Tudo que ele fazia, ele era bem sucedido, porque Deus ajudava ele, né? Então ali, aqueles 2 homens, que era presidente junto com Daniel, eles ficaram com inveja de Daniel, porque tudo que Daniel fazia era perfeito. E Daniel, ele entrava no quarto dele 3 vezes por dia para orar. Ele abria a janela, né, que dava para Jerusalém, e ali ele orava 3 vezes ao dia. Era um homem temente a Deus, com muita oração, muito fiel a Deus, né? Mesmo ele na Babilônia, ele não deixou de adorar a Deus. Ele continuou adorando a Deus, orando, né? Servindo a Deus. Muito fiel a Deus, a fidelidade de Daniel, né? E aqueles 2 rapazes viram que Daniel estava orando. E eles ficaram com inveja de Daniel e armaram fizeram uma trama contra Daniel. E eles foram ali até o rei, falando para o rei, né, fazer uma lei, um decreto, para que se alguém tivesse adorando a outros deuses, a outro Deus, né, e que viesse fazer somente aquilo que o rei mandasse. E o rei, por ele ser rei, eu acredito que o ego dele ali subiu um pouco, e ele fez isso. Ele fez esse decreto que durante 30 dias ninguém poderia orar, né, a Deus, tinha que fazer somente aquilo que o rei queria, né? Mas Daniel ele era muito fiel. Então eles conseguiram fazer com que o rei fizesse essa lei. E o rei fez esse decreto que durante 30 dias ninguém poderia adorar a Deus. Quando Daniel ficou sabendo, né? Daniel ficou muito triste. Mas mesmo assim, ele foi para o quarto dele, abriu a janela do quarto dele e começou a orar. E aqueles 2 homens estavam vigiando Daniel, né? Porque eles tinham feito uma emboscada para Daniel. E quando eles viram que Daniel estava orando, e o rei Dário gostava muito de Daniel, porque Daniel fazia tudo, né, muito bem feito, muito fiel. Até o rei ele era fiel, tudo que ele fazia era bem feito, né? Fazia com amor, eu acredito, né? Quando a gente faz com amor, a gente faz bem feito, né, crianças? E ali os 2 homens foram falar com o rei que Daniel estava orando a Deus e que aquele decreto tinha que ser cumprido, né? Mas o rei ficou muito triste porque ele gostava de Daniel, né? E aí eles falaram assim: rei, Daniel vai ter que ser jogado na cova dos leões. Porque quando faz um decreto, não podia revogar aquele decreto, né? E ali o rei ficou muito triste, o rei Dário. E ali eles levaram Daniel, jogaram Daniel na cova dos leões. E ali eu acredito, né? Eu também assim creio que o rei ficou um pouco triste mesmo, né? Sabendo, porque nós sabemos que os leões, eles são muito famintos, né? E ali eles levaram Daniel e jogaram naquela cova dos leões. Mas quando nós somos fiel, nós cremos em Deus, nós não devemos temer, criança. Nós não podemos ficar com medo, porque Deus ele é fiel, né? Deus ele pode todas as coisas.
e ali eles jogaram Daniel naquela cova dos leões. E Daniel ia passar a noite naquela cova dos leões. E ali Daniel, ele começou a orar, né? A pedir para o Senhor livrar ele. E a fidelidade de Deus, ela é incomparável, crianças, né? Não existe fidelidade maior do que do nosso Deus. E ali ele passou a noite toda e o Senhor enviou anjos, um anjo, né, ali, para fechar a boca dos leões. E logo pela manhã, quando amanheceu, né? Quando amanheceu, o rei Dário foi logo lá na porta, né? Chamar Daniel. Eu acredito que ele pensou, Daniel já morreu, né? Aí ele foi na porta e ali daquela cova, e quando ele chegou lá, ele só falou assim, Daniel, deu um grito, né? E Daniel falou assim, oi meu rei. Aí ele falou assim, você está vivo, Daniel? Aí Daniel gritou assim, para sempre, vive o meu Deus, né? E ali o rei Dário, né, mandou tirar Daniel da cova dos leões. E ali Daniel foi retirado. E quando Daniel saiu daquela cova, crianças, Daniel não tinha sequer um arranhão. Então a fidelidade do nosso Deus é incomparável. Mas também Daniel, ele era um homem justo, íntegro. Ele foi tirado, né, de Jerusalém e foi para Babilônia. E mesmo assim, ele nunca negou o seu Deus. E ali o rei Dário mandou tirar Daniel da cova dos leões. E Daniel foi para o palácio, né, do rei. E ali, quando chegou ali, aqueles dois que tinham feito essa maldade com Daniel por inveja. Então, tá vendo, crianças? Né, cada sentimento de inveja, esse sentimento é ruim, né? Não nos traz coisa boa. Então, eles ali com inveja de Daniel, porque Daniel adorava a Deus, né? E ali aqueles dois homens com a família, todos foram levados e jogados lá naquela cova, e os leões devoraram eles, né? Então Daniel ficou ali no palácio, e ali o rei, né, ele falou assim, verdadeiramente, Daniel, o seu Deus é fiel. E ali ele decretou uma lei para todo mundo adorar a Deus, orar a Deus. Olha, crianças, que coisa linda que o Senhor fez através da vida de Daniel, né? Daniel foi um homem fiel, a bagagem dele era de fidelidade, de amor com o Senhor, né? Com Deus, de amor, de homem honesto, de pessoa de caráter, de fazer as coisas sempre certa, né? Tudo correto. E ali, né, o rei mandou fazer essa lei para que adorassem a Deus. Olha que maravilha, quando nós obedecemos, né? Quando nós obedecemos a Deus, obedecemos a palavra do Senhor, o Senhor faz maravilhas na nossa vida e através de nós também, crianças, o Senhor faz maravilhas, né? Porque olha o que o Senhor fez na vida de Daniel. Daniel era um jovem, mas um jovem de muita fidelidade a Deus. E Deus, né, livrou ele dos leões, da cova dos leões. E ali muitas pessoas puderam adorar a Deus através da vida de Daniel. Então, o que eu quero trazer hoje para vocês, criança? Vamos ser fiel, né? Sempre ser fiel a Deus, porque Deus, ele é fiel a nós. Amém, crianças? Então, que vocês guardem essa palavra na tábua do coração de vocês, né? Amém? Que vocês possam, em todo tempo, né, ser fiel ao nosso Deus, porque Deus, ele é sempre fiel. Amém, crianças? Essa foi a história de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Amém? E depois leiam a Bíblia, né? Daniel, capítulo 6, para vocês entenderem mais um pouco. Amém? Um beijo da tia Regilda. Fiquem com Deus. Estou orando para que as nossas aulas voltem logo, né? Estou com muita saudade de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Amém?
Beijos! Um tremendo resgate. O povo de Deus tinha desobedecido. Então Deus permitiu que fossem levados cativos por seus inimigos. Jerusalém foi destruída e muitos judeus foram feitos escravos na Babilônia. Daniel foi um dos judeus levados à Babilônia. Ele confiava em Deus e orava 3 vezes por dia. Deus abençoou a Daniel e ele se tornou um líder poderoso naquele país. Alguns líderes ficaram com inveja de Daniel. Então fizeram uma nova lei. As pessoas só poderiam orar ao rei Dario. Quem desobedecesse seria jogado dentro de uma cova com leões. O rei concordou. Deus abençoou Daniel e fez dele um poderoso líder na Babilônia. Verdadeiro ou falso? Daniel continuou a orar somente a Deus e acabou preso. Dario ficou triste, pois gostava de Daniel. O rei percebeu que havia sido enganado, mas não podia mudar a lei. Daniel foi jogado aos leões. Os leões rugiram e foram lentamente até Daniel. Então, um anjo chegou. Foi Deus que o enviou. O anjo fechou a boca dos leões. Daniel passou a noite lá e nada de mal lhe aconteceu. Daniel foi preso e jogado na cova dos leões por ter orado a Deus? Ao amanhecer, o rei Dario correu para ver se Daniel estava vivo. Deus enviou um anjo para me salvar, disse Daniel. O rei ficou muito alegre e mandou tirar Daniel da cova. Então, o rei Dario ordenou que os inimigos de Daniel fossem jogados na cova. Os leões os devoraram. O rei Dario ordenou que todos em seu reino honrassem o Deus vivo e poderoso de Daniel.
Quando Daniel foi lançado na cova, o anjo de Deus o protegeu de que tipo de animal? Um tremendo resgate.